Cronograma Bíblia todo dia, Marcos, capítulo de número 6. Vamos começar vendo a respeito do profeta sem honra. O próprio Jesus, quando ele saiu do lugar em que estava, ele foi para a sua cidade e levou consigo seus discípulos. Ele chegou e no sábado ele foi ensinar na sinagoga, que eu já expliquei para vocês que a sinagoga era um lugar ali de encontro, onde os mestres, as pessoas que queriam ouvir e aprender sobre a palavra de Deus, iam para lá, sobre a lei de Deus. E o Senhor teve a oportunidade de ensinar ali, na sua própria terra. E aquelas pessoas ficaram maravilhadas com a grande sabedoria e desenvoltura que o Senhor ensinava. E eles mesmos se perguntavam, que sabedoria é esta que lhe foi dada? E estes milagres que ele fez. E aí eles começam quando eles se perguntam sobre isso, eles também vão ficar se perguntando a respeito da família de Jesus. Então, eles vão olhar para a família terrena de Jesus. Não é este o filho do carpinteiro? Não é este filho de Maria? Ou seja, eles estão falando assim, como é que pode? Ele é de uma família tão simples e tem todo esse poder, essa sabedoria. Como? Isso parte também porque eles não reconheciam Jesus como Filho de Deus. Porque se eles reconhecessem Jesus como Filho de Deus, eles não estariam olhando para a família terrena de Jesus e desmerecendo ele. Eles entenderiam de onde vinha tanto poder que era dos céus. E aí, por isso o Senhor vai dizer no versículo 4 que só em sua própria terra, entre os seus parentes e sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E ali, por isso, a Bíblia vai dizer no versículo 5 que o Senhor não pôde fazer nenhum milagre ali, a não ser impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. O quanto que Jesus tinha para derramar naquele lugar, o quanto que Jesus tinha para fazer como ele estava fazendo por onde ele passava. Mas por conta da incredulidade, da dureza do coração daquele povo, da cegueira espiritual, o Senhor não se demorou ali. O Senhor não operou tantos prodígios e milagres. Não porque o Senhor não pudesse, mas por conta da dureza do coração do homem. Assim somos nós. Não que o Senhor não possa fazer na sua vida, não que o Senhor não possa fazer o impossível, ele pode. Mas muitas vezes ele não faz por conta da dureza do coração do homem, por conta do pecado do homem. E aí o Senhor não se manifesta. Amém? Depois nós vamos ver a partir do versículo 7 que o Senhor vai chamar os seus 12 discípulos e vai enviar de 2 em 2, ou seja, vai dar uma missão àqueles discípulos e vai lhe dar autoridade sobre os espíritos imundos, Porque Jesus expulsava espíritos imundos. Da mesma maneira, o Senhor deu essa autoridade para os seus discípulos. E ele começou a dar várias instruções aos discípulos. Olha, nessa missão de vocês, nessa viagem, vocês não levem nada pelo caminho. Vocês não se preocupem com vestimentas, com calçados. O que o Senhor estava querendo ensinar ali? Que ele seria a provisão. Que o Senhor mesmo daria tudo o que fosse necessário. Que eles não precisariam se preocupar com coisas adicionais. Porque o que importava era o poder de Deus, e o poder de Deus o Senhor estava garantindo quando estava dando autoridade a eles. Quantas vezes, não é, amados, quando nós vamos fazer uma missão da parte do Senhor, nós nos preocupamos com tanta coisa. No dia que o Senhor te der uma missão, Ele vai prover. No dia que o Senhor te der algo nas tuas mãos para você realizar, não se preocupa. Se Ele te deu a missão, Ele também vai prover. Como? Ele vai dar os recursos. Não sei de onde, mas Ele vai fazer. Amém? Depois nós vamos ver sobre João Batista que foi decapitado. Nós também vimos isso no estudo de Mateus. Foi decapitado por conta de que ele ali, alcançou o ódio de Herodias, mulher de Herodes, que no caso anteriormente havia sido mulher do irmão de Herodes, e por isso João Batista ali criticava, não aceitava, pregava a verdade para eles, que eles estavam no erro. E eles não aceitavam. Então Herodias ali fez com que João Batista fosse preso, e decapitado. Por quê? Porque ela fez com que a filha pedisse a cabeça de João Batista em uma bandeja. E assim aconteceu. Depois nós vamos ver sobre a primeira multiplicação dos pães, que também está registrado em Mateus. E depois Jesus anda sobre as águas. No versículo 49 e 50 vai dizer, quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma, então gritaram, pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados, mas Jesus imediatamente lhe disse, coragem, não tenham medo, sou eu. O Senhor, sempre que nós tivermos medo, sempre que nós quisermos nos assustar diante de algo que parece grandioso diante de nós, o Senhor vai sempre dizer, não tenham medo, eu estou aqui, sou eu estou com vocês. E é interessante que quando o Senhor sobe num barco e o vento se acalma e eles ficaram admirados,
No versículo 52 vai dizer que eles não tinham entendido o milagre dos pães. Por que eles não tinham entendido o milagre dos pães? Vejam só, primeiro aconteceu a multiplicação de pães e peixes, que também foi um milagre. Depois, Jesus vai andar sobre as águas. Eu vejo que o Senhor, ele foi tratando os discípulos em níveis, né? O Senhor foi mostrando o poder dele ali de fase em fase, porque aqueles discípulos, eles também não estavam preparados para ver tantas maravilhas. Aí o Senhor faz eles passarem por uma experiência, depois por outro. E aí a Bíblia vai dizer no versículo 52 que eles não tinham entendido o primeiro milagre ali por conta dos corações que estavam endurecidos. Quantos milagres nós temos vivenciado? Quantas coisas nós temos vivido, amados? E nós não temos entendido, nós não temos reconhecido, nós não temos visto que parte de Deus. Nós não estamos preparados para viver o segundo milagre, porque nós não entendemos o primeiro por conta do endurecimento dos nossos corações. É muito forte isso. E no versículo 56, o Senhor vai dizer que aonde quer que ele fosse, nos povoados, nas cidades, nos campos, levavam doentes para as praças, suplicavam que pudessem pelo menos tocar na borda do seu manto. Que foi também o caso, né? Nos lembra isso da mulher do fluxo de sangue, que colocou em seu coração o sentimento de que se eu apenas tocar em suas vestes, eu serei curada. Aquele povo, eles tiveram que enfrentar muita dificuldade para estar perto de Jesus. Eles queriam ao menos tocar na orla, né, de Jesus, do manto. E hoje as pessoas, elas têm a liberdade, a oportunidade de estar na presença do Senhor, de tocar o Senhor por inteiro, porque o Senhor, hoje ele se faz presente se você orar no seu quarto, se você orar na igreja, onde quer que você esteja. E quantos de nós não temos aproveitado essa oportunidade, não é verdade? Então, lembre-se desse povo que queria ao menos tocar na veste de Jesus. E muitos não conseguiram. Muitos conseguiram, mas maior era a multidão que tentava. Então, hoje, sinta-se privilegiado por você poder estar na presença de Deus. Porque, como eu ensinei em Mateus, o véu do templo se rasgou de cima a baixo e nós temos livre acesso à presença do Pai. Amém? Deus te abençoe. Esse é o capítulo 6 de Marcos.